adoro arte, vocês sabem, né? Sempre estou indo em exposição, mas uma coisa que é muito legal misturar arte, sustentabilidade, meio ambiente, e isso é uma coisa que o Vinícius Fagundes faz muito bem. Seja muito bem-vindo ao Tom Maior, como é que você tá? E Obrigado. conta pra gente como que surgiu esse interesse aí de retratar natureza, meio ambiente dentro das artes. Como é que é isso? Então, na verdade, toda essa história começou na pandemia de Covid, né? Quando a gente teve que ficar nas nossas casas, eu fui um também que tive que ficar. E aí, para não surtar com aquele tanto de notícia ruim, eu falei, gente, eu sou engenheiro ambiental de formação e trabalho com isso há quase 20 anos. Então, eu ando cerrado o tempo todo. Trabalho no Ministério Público, no Instituto Federal, onde eu sou professor, e eu falei, gente, eu vou começar a criar algumas coisas manuais para eu ter uma ocupação mental. E eu comecei a fazer uns quadros para mim mesmo, colocando nas molduras os elementos do cerrado que eu já coletava há muito tempo, na verdade, desde criança. E aí, fiz os 12 primeiros quadros para enfeitar meu escritório, e aí minha família viu e falou, Vinícius, posta isso na internet, posta na internet, e eu demorei 5 meses para achar coragem e postar na internet. Depois que eu, enfim, achei essa coragem, eu criei um Instagram, que é o Estúdio Tutóia, e, inclusive a palavra Tutóia é uma homenagem aos povos originários, é uma expressão tupi-guarani que quer dizer que bonito, que lindo. E aí, depois que eu criei o Estúdio Tutóia, eu nunca mais parei de fazer os trabalhos. Já estou chegando na casa aí dos 5 anos de atuação com esse trabalho. Vinícius, só de te ouvir esse pouquinho, eu já fiquei aqui com várias perguntas, várias curiosidades. E a primeira delas é assim, você falou que há 20 anos trabalha enquanto engenheiro, né? E desde criança você olha a natureza, gosta da natureza. Mas qual que é a diferença do seu olhar enquanto engenheiro e depois do seu olhar enquanto artista? Então, essa é uma pergunta um tanto quanto complexa, mas assim, de forma resumida, é o seguinte, o lado engenheiro, embora eu seja um engenheiro ambiental, mas tem toda a carga de disciplinas da engenharia, né, como qualquer outra. Esse lado mais cartesiano, mais certinho, me ajuda no trabalho artístico, por exemplo, na criação de proporções ou na posição dos elementos, espaços, esse lado me auxilia muito. Por outro lado, as artes me ajudam enquanto engenheiro, principalmente na parte da sensibilização ambiental. Porque quando a arte ela traz isso, né, essa captura, esse toque, né, essa sensibilização das pessoas. Então, quando eu vou falar de cerrado, quando eu vou falar das questões ambientais, que são minha área de atuação também, eu acabo trazendo esse lado artístico a meu favor e tentando atingir mais os sentimentos das pessoas. Eu percebi isso, né? Essa junção das duas atividades, vou chamar de área de exatas e da área das artes, me dá o privilégio e a honra de atuar de uma forma mais plural, mais variada, no sentido de tentar mostrar para as pessoas a importância desse bioma que a gente tem. Lados diferentes do cérebro ativos ali, né? Exato, exatamente. E é muito importante, né, tocar as pessoas, ainda mais tocar para um lado de meio ambiente, né? Tocar e falar, nossa, a importância que a gente tem de ter o nosso cerrado, a importância de preservar ele. E é interessante o que você falou também no começo da sua primeira fala, que foi... Você falou assim, não, coisa que eu peguei desde criança ali. Então, o meio ambiente e a arte sempre esteve presente na sua vida desde criança? Como que foi isso? Porque você falou que veio a pandemia e tudo mais, mas a arte já vem de antes, porque foi em 10 esporádica, assim. Na verdade, o lado ambiental, sim, eu fui criar... Não, eu sou da cidade daqui, mas eu ia muito para Itaúsu, minha família é de lá, então eu ia muito passar fim de semana, férias na fazenda. Então, o lado ambiental sempre foi muito forte, tanto que eu cheguei ao ponto de escolher esse curso, Engenharia Ambiental. O lado artístico, ele não foi tão explícito para mim. Ele aflorou em mim na pandemia, em função dessa série de acontecimentos que a gente teve, e foi um lado inesperado até para mim mesmo. Eu nunca planejei ser artista. Então, por exemplo, o fato de eu estar sentado aqui hoje, para mim, é uma surpresa interna. Legal. Porque também não foi planejado. Eu acho assim, é legal porque tudo que eu crio artisticamente tem eco em mim. E aí eu coloco isso para fora e as pessoas gostam e as coisas vão acontecendo e o caminho eu vou seguindo, né, dia a dia, eu não tenho nada planejado. Então, claro, eu sempre gostei de arte, admiro, sempre gostei muito, mas nunca me vi na condição de um artista. E isso surgiu, aconteceu e
tem sido muito legal a experiência. E é um caminho que vem dando certo e vem dando frutos, né? Inclusive, você já teve algumas obras expostas em novelas de grande circulação, de grande exibição, e também foi convidado para representar Goiás em um evento de arte lá no Rio de Janeiro. Exato. Para você, então, também foi uma surpresa, né? Aparecer enquanto artista em uma novela e agora também estar ali em meio a um evento nacional com outros artistas também. Exato. Foi uma surpresa enorme. Na verdade, eu tive 6 obras grandes numa novela, né, de uma grande emissora do país. Quando eles me ligaram, eu quase caí de costas, que eu não esperava. E como que eles me descobriram? Eu participei de uma exposição no CRAB, Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, e lá eles viram meu trabalho e entraram em contato. Isso em 2023. Agora, em 2024, eu estou com 3 peças também num programa matinal de uma grande emissora, né, do país, que também me dá muita alegria. Fiz troféus para o governo do estado, fiz obras das cavalhadas e teve o CRAB. O CRAB é um museu de arte popular e artesanato que todo artesão e todo artista popular sonha estar. É um museu grande do Sebrae, no Rio de Janeiro. E eles me ligaram e falaram: Vinícius, olha, você foi selecionado para ser homenageado numa exposição que se chama Solo Criativo. E eu fiquei muito feliz. Pensei, nossa, vou estar entre as centenas de artesãos do Brasil, que honra. Só que quando a exposição foi lançada, aí eu descobri que eu tinha sido selecionado dentro de um grupo de 10, assim, nós somos 10 do país todo, e eu tive a honra de ser selecionado, o único de Goiás. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei com esse trabalho, eu pensei, será que um dia eu vou conseguir integrar essa grande colcha de retalhos que é a colcha do Brasil feito à mão? E hoje eu integro essa colcha. E, enfim, as coisas estão acontecendo, né? Casa Cor, estou vendo ali nas imagens, estão lá nesse momento essas obras na Casa Cor. Esses foram os troféus que eu fiz para o Sebrae, Prêmio Prefeitura Empreendedora. Eu acho legal, gente, o seguinte: todo esse caminho é interessante, mas o mais legal para mim é dar visibilidade para o Cerrado e mostrar para as pessoas que quando a gente desmata ou queima uma área, são essas preciosidades que a gente está perdendo. Não é um monte de planta qualquer, nem de árvore qualquer. São essas preciosidades que produzem esses elementos ricos em cores, em formas e texturas que a gente está perdendo. Nossa, é muito bonito ouvir o que você falou aí, da questão de arte, e muito bonito a gente ver essa retratação também do Cerrado, né? O Cerrado, que é algo muito importante. E para você, como que é ter um trabalho que leva as pessoas a enxergarem isso? Para você, como que isso te toca? Na verdade, me toca profundamente. À medida que, no começo, eu não usava cores nos meus trabalhos, não usava tintas. À medida que eu comecei a usar as cores, eu percebi que o olhar das pessoas, que já era chamado para os trabalhos, ele virou um imã automaticamente. Porque a arte tem isso, né? A questão das cores, principalmente. Então, o que eu percebo? O meu trabalho tem um aspecto ambiental explícito, tem um aspecto cultural e tem um aspecto da arte em si. Então eu vejo muita gente falar assim: nossa, esse é o fruto do jequitibá que o meu avô usava para tal coisa. Legal. Ou que minha avó usava para tal coisa, né? Então, isso tudo junto acaba de alguma forma mexendo com as pessoas e causando reflexões. E é esse o meu papel que eu enxergo nesse momento. E agora que você vem se descobrindo, né, enquanto artista, você chegou a ir atrás de outras referências? Porque aqui em Goiás nós temos também ótimos artistas, né? Com certeza também a nível nacional. Você vem procurando, né, referências de outros artistas que também misturam, né, esse mundo das artes com o meio ambiente? Esses artistas são incomuns, existem, mas são raros. E, naturalmente, depois que eu entrei nesse meio, a gente acaba conhecendo pessoas e bebendo uns nas fontes dos outros. Então, tem um grande artesão, que é um grande amigo e que eu considero que é o meu orientador nessa área, que é o João de Fibra. Nós já conversamos com ele Já? aqui. Uhum. Então, o João é uma pessoa incrível que trabalha com fibras trançadas. E não só ele, tem a Alda Assis, tem a Milena Curado, de Goiás. A gente vai influenciando uns aos outros, né? E aí o processo de criatividade artístico, ele é uma espiral, ele é constante. Então, cada trabalho que eu faço, eu avanço um pouco mais, eu aprendo um pouco mais com a minha própria técnica e vendo pessoas também a gente vai tendo referências. Ah, nossa, dá para eu fazer algo parecido aqui e a coisa vai fluindo. E você já se imaginou enquanto professor?
talvez ensinando a sua arte para outras pessoas? Eu já tenho feito algumas iniciativas nesse sentido, mas eu confesso para você que o meu principal objetivo ao ensinar seria ensinar isso para pessoas de baixa renda. Por quê? Porque esses elementos que eu uso, na verdade, eu uso poucas sementes, eu uso 95% os envoltórios das sementes, que são os frutos secos. Coisa que o pessoal varre, joga fora, né? Na roça o pessoal queima às vezes, eles acham aquilo um lixo, um resíduo, e para mim é a matéria-prima. Então imaginem vocês, quantos desses elementos não estão aí nas nossas calçadas, nos nossos parques, que podem virar obras de artes maravilhosas e que podem trazer agregar renda para essas famílias. Então, eu tenho vontade, ainda quero chegar lá, sinto que um dia eu chegarei, de passar isso para pessoas de baixa renda, para que elas possam ter uma nova forma, né, de ganhar dinheiro e de, ao mesmo tempo, preservar o cerrado e se expressar artisticamente. É isso, super legal. Antes de a gente encerrar essa entrevista, tem um comentário no YouTube para você aqui. Ah, que o bom. Pablo Bonetti assistindo a gente. Que delícia de entrevista. O Vinícius é uma sensibilidade ímpar. Que isso, legal demais. Obrigado, gente, pela oportunidade. E quem quiser conhecer mais o meu trabalho, inclusive...